Aí na revelação do Espírito a gente encontra muitos aspectos e encontra situações que podem nos comprovar cada vez mais que esse Deus é Deus maravilhoso, né? Outra coisa que a Bíblia fala, ó, ela antecipa também situações científicas. A Bíblia vai falar que a Terra estava suspensa sobre o nada, muito antes de todo mundo entender isso. Na época que a Bíblia falou isso foi em Jó. Jó foi mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Naquela época, a ciência da época entendia que a Terra estava suspensa sobre elefantes, os elefantes, não, sobre elefantes, os elefantes sobre uma tartaruga cósmica. Então você vê que doideira, cara. Isso aqui é conto de fábula, né? Mas a palavra de Deus já fala assim, a Terra está suspensa sobre o nada. E nós só fomos descobrir isso, ter visão disso só em 1968. Ela fala também sobre as marés, fala sobre o circuito do vento, ela vai falar sobre eh, as correntes marítimas, ela vai falar sobre o ciclo da água, ela vai falar sobre medicina, que a vida do homem está no sangue, ela vai falar sobre medicina, no que diz respeito a você isolar o doente, a você lavar as mãos. Isso tudo na época que ninguém sabia disso, entendeu? Ela vai falar sobre hidrologia, né, que fala sobre todo esse ciclo da água, a água vai como vapor, depois condensa, volta, ninguém sabia disso. Outro texto que eu acho formidável, que a terra onde provém o pão, por baixo é revolvida por fogo. Nós só fomos saber que o núcleo da Terra tem um magma e que tem as placas tectônicas agora, em 1960 e poucos. Então você vê que a Bíblia já falava isso. Como a Bíblia é maravilhosa, como a palavra de Deus é maravilhosa nesse aspecto. E aí eu já vou até fazer um convite para os irmãos para reverem Sim, os 3 episódios, né? Teve o episódio sobre Jó, sobre né? Jó, parte 1, 2 e 3, porque é muito claro. Então Jó tem muita coisa, né? a Bíblia, ela antecipou, por exemplo, por que que Deus disse a Daniel que a ciência se multiplicaria? Porque o Senhor já tinha antecipado na Bíblia que aquelas questões científicas elas seriam descobertas. Então a Bíblia ela antecipa a ciência, né? Isso aí. Eu costumo dizer assim que a ciência ela tem toda a sua relevância, a sua importância, mas na verdade a ciência ela apenas descobre aquilo que o Senhor já tinha definido na criação. Isso aí. Então Deus ele na criação ele definiu todas as coisas ali em 6 dias, ele né, criou todas as coisas. Então, o que que a ciência faz hoje? A ciência está descobrindo aquilo que já existe. Então, nós vemos na Bíblia que a Bíblia já antecipou muitos fatos científicos descobertos hoje, muitas teorias, muitas hipóteses que não tinham explicações para elas. Hoje a ciência mostra que é verdade, inclusive a ciência mostra que a Bíblia é verdade. Quando nós, eu estava me recordando aqui daquelas aulas que nós aprendemos nos seminários, geralmente no Principiantes, sobre Bíblia, né? A palavra de Deus. Eu lembro sempre de uma frase que a gente aprende no Principiantes, que por que a Bíblia é um livro diferente? Porque além do autor dela estar vivo, né? Jesus está vivo, né? Aquele que revelou está vivo. Mas além disso, porque as pessoas podem questionar, tá, mas eu tenho um livro de um autor fulano aqui de tal, que ele também está vivo. Mas a diferença é que, além do autor da Bíblia estar vivo, ele se revela pelo seu Espírito. Então, quando ele se revela pelo seu Espírito, a gente começa a ter uma compreensão, uma experiência. A gente começa a conhecer essa verdade. Então, a gente não tenta legitimizar a Bíblia pela ciência, mas a gente vive uma experiência pela palavra de Deus. Você comentou um texto que eu me lembrei do último seminário, de um texto citado que assim, fale-se o Senhor, cale-se toda a terra. Então, quando o Senhor ele se revela a nós, né, quando o Senhor se manifesta, quando há uma experiência de salvação, não tem mais argumento. Não existe mais argumento. Por isso que a palavra diz, ó, o Senhor falou, cale-se. Então não tem mais argumento humano, argumento científico. A situação de Pilatos, por exemplo, Pilatos ele não tinha argumento espiritual porque não tinha essa experiência com o Senhor ainda ali, né? Sim. Mas, então assim, o Senhor falou, não tem argumento. O Senhor é absoluto, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ele não fala assim, eu sou o caminho, mas depende de quem vai andar. Eu sou a verdade, mas depende de quem vai ler. Eu sou a vida, mas depende de quem está vivo. Não, ele é o caminho e a verdade e a vida. É definido. E está definido, né? Então, quando o Senhor se revela a nós, a gente entende a palavra dessa forma. E existe. E o Senhor, inclusive nós comprovamos, né, a presença de Deus pelas próprias experiências bíblicas que existem, pelas nossas experiências, né? Sim, e é diferente porque, por exemplo, uma pessoa que não tem entendimento, é igual uma pergunta que me questionaram na faculdade, tipo, como, de maneira científica, você vai me comprovar que a Bíblia é verdadeira? Que o que está escrito nela realmente aconteceu e que a sua experiência é legitimamente verdadeira? É quem não tem experiência com Deus, não tem como você... É porque as pessoas elas têm uma certa noção de que a gente pode provar Deus pelo método científico. E não pode. Realmente, a ciência nunca vai conseguir provar a existência de Deus, nem tampouco a inexistência de Deus pelo método científico. O método científico não tem capacidade de provar que Deus existe ou que Deus não existe. E qualquer cientista sério vai falar assim, não, eu vou provar que Deus não existe. É impossível. Também qualquer cientista sério, pelo método científico, assim, pelo método científico eu vou provar que Deus existe. Não, é impossível. Então a ciência não tem capacidade de comprovar esses dois aspectos, nem que existe, nem que não existe. Apesar de nós vermos indícios de que Deus existe. Porque quando você olha para o universo, quando você olha para toda a complexidade da vida, do universo, não tem como você não ver a figura de um Criador. Não tem como. Mas aí os homens eles passam a arrumar outras explicações, mas não tem como você olhar e não ver a figura do Criador. Tanto é assim que muitos cientistas que são ateus, eles acreditam no Criador e eles identificam como o design inteligente. Existe um Criador, a gente não sabe quem é, não tem como saber quem é, mas existe um Criador. E são cientistas ateus, né? Mas tem como provar Deus. Não tem como provar Deus pelo método científico. Mas você tem como provar Deus, porque a palavra diz, provai e vede que Deus é bom. Então, se nós provarmos o Senhor se revela a nós. Isso nós vamos ver assim, na palavra de muitos aspectos, muitos lugares. Por exemplo, Paulo no caminho para Damasco. Paulo é um homem inteligentíssimo, considerado no meio dele como uma pessoa inteligentíssima. Aí, Paulo no caminho para Damasco, Jesus se revela. Olha, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele reconheceu, primeiro, ele reconheceu que é alguém maior que ele. Ele não sabia quem era. Mas de cara ele reconhece que é alguém maior que ele, porque ele fala, Senhor, quem é Senhor? Então ele entendeu, Senhor, quem está falando comigo é alguém maior que eu. Por isso ele responde, quem é Senhor? Senão ele fala assim, quem é você? Onde é que você está? Né? Mas ele responde, quem é Senhor? Aí Jesus se revela, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ali então todo o conhecimento de Paulo ele reputa como esterco. Que ali ele fala assim, não, isso tudo aqui não tem valor nenhum. Quando Jesus fala com ele, eu sou Jesus, ele fala assim, isso aqui tudo não tem valor nenhum. E aí, de novo, ele reconhece, Senhor, o que queres que eu faça? Então, quando Jesus se revela a nós, não tem como o homem dizer que Deus não existe. Não tem como. O homem depois pode falar da boca para fora, mas lá no fundo ele sabe que Deus tocou na sua alma, que ele teve uma experiência com Deus e que Deus existe de fato, entendeu? A metodologia, interessante essa abordagem de Paulo, porque vamos dizer assim, a metodologia de Deus se revelar e de nós provarmos que Deus existe é diferente da metodologia científica. A metodologia humana, científica, ela está dentro de um limite. A gente já estudou isso em episódios passados, né? Que é o que nós chamamos, é o limite da obra criadora, é o limite do tempo, é o limite do mundo em que nós vivemos nele. Mas a metodologia que temos para provar que Deus existe pela palavra é Ele se revelar, né? Então, eu lembrei de uma outra passagem aqui, essa de Paulo é muito interessante, a experiência dele. Até porque Paulo era um homem culto, era um homem instruído, ele inclusive foi instruído por Gamaliel, um dos mais importantes em termos de cultura da época, da sua geração, né? Então, ele era um homem com conhecimento.
mas todo o conhecimento dele caiu por terra. Servia, acho que a cultura dele servia, é importante. O Tanto que ele foi conhecimento usado pelo Senhor. foi usado pelo para Senhor. ir nos mais altos locais para falar de Deus, né? Mas aí, quando ele comparou a sua cultura, o seu entendimento, a sua ciência, com a forma, com a metodologia de Deus se manifestar, de provar que ele é Deus, que ele é vivo, ele falou assim, não, a minha metodologia aqui, ela não tem valor diante daquilo que é o Senhor, né? É verdade. Assim, a nossa cultura é importante, a ciência, tudo é importante, mas para este tempo, aí, por isso que nós não podemos usar a ciência para relativizar aquilo que é espiritual, porque ela é importante para essa vida. Paulo falou assim, olha, eu reputo como esterco. O esterco é importante para a terra, para adubo, para crescer planta. Ele é Coloca o importante. esterco dentro da geladeira. Ele é importante. Nada certo. Aí a gente sempre entende assim, ele é importante para essa terra, para essa vida. No lugar certo, ele tem o seu benefício. Então Paulo entendeu isso. Ó, isso aqui é tudo importante para essa vida, mas para a salvação não. Deus tem que se revelar, né? Deus tem que se manifestar. Eu lembrei de uma outra experiência também de Isaías, né? Isaías estava ali diante dos... Está em Isaías 55 ali. Não, desculpa, Isaías não, Elias. Elias, né? Está no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, ali a partir do verso 22. Elias é diante dos profetas de Baal, a Bíblia diz ali, ele mais de 400 profetas, né? Aproximadamente ali de Baal. E ele fez uma prova com eles. Olha, nós vamos provar que Deus existe. Quem é Deus? Se é Baal ou se é o Deus de Israel? Então, vocês vão usar a metodologia de vocês e eu vou usar a minha metodologia aqui para provar que Deus existe. E se Deus existe mesmo, nós vamos fazer um altar aqui, vamos preparar tudo e vai cair fogo sobre ele. E o altar daquele que o fogo cair, esse Deus existe. E a metodologia dos profetas de Baal foi interessante, né? Fizeram ali um movimento, e a Bíblia diz, se cortaram. Então, fizeram vários atos, depois os nossos irmãos podem ler ali em 1 Reis capítulo 18, mas não houve nada, não houve resposta, não houve resultado. Tá? É a metodologia humana para tentar provar que Deus existe. Então, eles usaram da metodologia deles. Elias, ele começou, a Bíblia diz, restaurando o altar. Ele restaurou o altar. Depois a gente vê ali, né, no verso 30. Elias pegou 12 pedras que simbolizavam ali o projeto de Deus, né? Fez o altar com estas pedras. Ele apresentou uma oferta diante do Senhor. A metodologia para provar que Deus existe. Isso aí. Ele orou, a Bíblia diz lá no verso 36. Então, veja só a estratégia que ele usou para provar que Deus existe. Ele preparou o altar, ele ofereceu uma oferta ao Senhor, porque tudo isso era exigência, era dentro do plano de Deus para o Velho Testamento, né? A gente está fazendo parte de se chegar a Deus, né? É isso aí. Então, a metodologia para provar que Deus existe. Ele orou, a Bíblia diz que depois que os profetas de Baal tinham ficado lá, um dia lá, muitas horas, e nada aconteceu. Ele fez isso, ele se colocou diante do Senhor, ele orou, e a Bíblia diz que o fogo do céu caiu. Pronto, ele provou que Deus existe. Então, não é a metodologia científica que vai provar que Deus existe, não é a relatividade que vai provar que Deus existe, né? Não é a cultura humana que vai provar que Deus existe. É uma experiência com Ele que nós vivemos como Elias se viveu. revela, né? Quando Deus se revela. Aí nós vamos encontrar outras passagens também que o homem faz prova de Deus e Deus se mostra, esse Deus provedor, esse Deus maravilhoso. Gideão também fala isso, olha, não, tá tudo certo, já que você quer me usar para libertar Israel, eu quero que o velo de lã esteja molhado e a ele esteja seca. Aí passou a noite, o velo de lã estava molhado e a eira seca. Tanto que ele pega o velo de lã, espreme e dá um cálice, né, mostrando ali a salvação. Tem um ato profético nisso? Tem. Fala do Senhor Jesus que foi espremido na cruz e aí gerou para nós o cálice da salvação. Tá tudo certo. Aí Gideão fala, não, mas agora eu quero o contrário. Eu quero que a eira esteja molhada e o velo esteja seco. Aí a eira ficou molhada e o velo de lã seco. Tem um aspecto profético também? Novamente tem.
o cálice que foi derramado, o sangue de Jesus foi derramado na cruz, foi o mesmo sangue que foi derramado sobre nós, que é o seu Espírito, para nos trazer uma eira que possa ser cheia do Espírito Santo e possa dar frutos. Mas ali Gideão fez prova do Senhor, falou: Senhor, eu quero saber se realmente Gideão, Ezequias vai fazer prova do Senhor, Moisés vai mostrar para o povo com a vara de Arão. O pessoal estava questionando: não, mas que será? É só Arão mesmo? Como é que é isso aí? Aí Moisés falou: não, isso é tranquilo, vão resolver? Vão. Pega aí, cada um pega uma vara, finca na terra. A vara que floresceu é o que Deus escolheu. E aí a vara de Arão floresceu, né? E ainda deu frutos. Então mostrando que Deus tinha escolhido Arão, né, ali como sacerdote. Então, e o Senhor se revelou. Estou mostrando para vocês aí a minha vontade. Nós que somos servos do Senhor, e você que está nos assistindo, se você não conhece Deus ainda, faça a prova do Senhor. Ore, porque esse Deus ele vai se revelar a você e vai te dar uma experiência que nunca mais vai te faltar essa certeza de que Deus é um Deus vivo. Né? É interessante as formas que Deus se revela, né? Cada um de nós vivemos uma experiência com o Senhor. Então nós citamos o exemplo de Paulo, né? Deus se revelou a ele, então foi uma experiência que ele teve. Elias, né? O Senhor se mostrou como um Deus para ele também, vivo, presente, real, absoluto. Gideão, né? São passagens assim bíblicas muito importantes que nós vemos que Deus ele não precisa provar nada para ninguém, mas ele se revela, ele se manifesta para que nós sejamos beneficiados. Para que nós... O grande beneficiado é nós. Nós somos os grandes beneficiados, porque ele se revela para nos mostrar que existe um projeto de salvação. Sim. Então não tem como a gente tentar argumentar a salvação com aquilo que é científico, com aquilo que é desta vida, né? Com aquilo que é deste tempo. E quando o Senhor fala, a experiência nos marca, né? Sim. E os nossos jovens, eles têm que viver essa experiência, onde que eles estiverem, seja na escola, seja na faculdade. Os nossos irmãos, a gente fala dos jovens aqui, mas os nossos irmãos de forma geral. Porque os nossos irmãos, de forma geral, eles são confrontados todos os dias com isso, né? Com essas informações, relativização, né? com essa relativização de tudo. Tudo é normal. Não, o pecado é normal. Não, então, isso é um grande perigo. Mas Deus, ele se revela justamente para nos mostrar que quem ele é, que ele é Deus, né? A Isaías 55:11 diz assim, ó, quando o Senhor se revela, a palavra dele não volta vazia. Então, em todas essas experiências que nós contamos aqui bíblicas, da forma com que o Senhor se revelou, a forma com que o Senhor mostrou que ele é um Deus vivo, que ele é um Deus presente, que ele é um Deus onipotente, né? Onisciente, gerou um resultado. Aquela experiência de Ezequias é muito boa, né? Que você estava doente, né? Que ele estava doente. Aí Isaías volta e fala com ele: não, agora Deus vai te curar. Não, eu quero uma resposta aí. E aí Isaías quero uma prova de que realmente o Senhor me curou. Aí Isaías propõe para ele: não, tudo bem, você quer o quê? Você quer que o relógio da casa ande 10 degraus para frente ou 10 degraus para trás? E ele dá uma resposta que é interessantíssima, que ele fala assim: não, andar 10 degraus para frente é fácil. Quero ver voltar para trás. Para frente está no sentido natural. Tá no sentido natural, é só deixar que vai. Quero ver o relógio andar para trás. E aí Isaías falou: não, vai ser do jeito que você quer. Então o relógio de Acasa andou para trás 10 graus. E a palavra diz: e voltou o tempo que havia passado. Ou seja, aquele tempo que Ezequias estava com uma sentença de morte foi apagado. E criou-se um novo tempo, que é o tempo agora de vida. Tem um sentido profético. Jesus é aquele que apagou a sentença de morte da nossa vida e nos tirou de um tempo de morte, mas nos colocou agora num tempo de vida e vida eterna. E veja só que quando ele se revela para mostrar que ele é verdadeiro, que ele é um Deus vivo, que ele é um Deus presente, a forma com que ele se revela é algo que não tem como se reproduzir. Porque é um milagre, é uma operação de maravilha. Então ele fez algo, nesse caso de Ezequias, por exemplo, que era
é impossível para o homem. Por isso que a Bíblia fala, o que é impossível para nós é possível Possível para para Deus. Deus. Então, as formas que Deus se manifesta para mostrar que Ele é Deus, que Ele está vivo, é impossível para o homem, com a sua ciência, com o seu conhecimento, reproduzir. Não tem como reproduzir, né? Então, e como que Deus vai se mostrar para nós, sim? Qual a metodologia que nós usamos? A de servo, que É a é oração. o que Elias usou. Tem alguma situação na nossa vida para reparar, temos que reparar, é o altar, né? Nós temos Tem que ser tem que reparado. reparar, tem que ser tirado, tem que ser ajustado. Se ofertar, nós colocamos a nossa vida como oferta ao Senhor, de gratidão ao Senhor, colocar a nossa vida em oração ao Senhor, né, diante do Senhor, porque aí Ele vai se manifestar de uma forma que ninguém vai conseguir fazer, porque vai ser algo... Ninguém muda isso, né? ninguém muda e nós não esquecemos, a palavra dele não volta vazia. Né? Isso me lembra a experiência que eu tive de conversão. Porque na minha casa foi... Primeiro meu irmão chegou chorando, falando que Deus tinha falado com ele. Daí eu falei, gente, como assim? Eu me questionei, falei, tá, como? Por quê? Aí depois veio a experiência da minha mãe. Daí eu falei, gente, não é possível. Isso aí não é verdade? Não é possível. E em um culto, eu comecei a orar. Eu falei, Deus, fala comigo. Você falou com a minha mãe, você falou com o meu irmão. Você usou a Falou com metodologia meu da pai. eternidade, né? Não a metodologia científica. E eu falei, fala comigo também. No final do culto, quando eu pedi oração para os irmãos, ele falou com todas as letras, eu sou o Senhor que está falando com você. Você me pediu e eu estou respondendo. Tá, e o Senhor responde a nossa Maravilha, oração, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, né? Glória a Bem, o Deus. programa tá bom, né? Muita coisa a falar, mas a gente está chegando ao final. Queremos agradecer aqui a presença dos irmãos, pastor Alexandre, Vitória. Amém. Amém. Sejam bem-vindos aí, Vitória, participe conosco mais vezes. Alexandre já é da casa, né? Mas Vitória participe conosco outras vezes, vai ser de grande importância para nós. E também vai ser um prazer para nós ter vocês aqui de novo. Amém, eu que agradeço. Aí, os irmãos estão assistindo falta de Willer, né? Mas o Willer vai participar conosco agora no final, porque ele preparou agora o fechamento desse programa. E eu vou passar a palavra para ele. Willer, traz para a gente agora uma consideração final acerca desse relativismo e daquilo também que você viveu, da sua experiência com Deus. Olá, pastor Tiago, também aos demais componentes da mesa e a todos que estão nos acompanhando pela TV Manaim, a paz do Senhor. Este tema que é tão importante, o relativismo acadêmico, e que temos discutido nos últimos episódios do programa Ciência e Fé, hoje vamos deixar aqui uma contribuição e lendo um texto da Palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nos ambientes acadêmicos é muito comum vermos a discussão sobre o que é a verdade. Cada um pode interpretar ao seu próprio modo, ver a sua própria verdade diante de uma ideia, diante de uma teoria, diante do pensamento filosófico de alguém, de acordo com o seu viés, de acordo com o posicionamento ideológico, de acordo com a sua própria visão de mundo. Na verdade, quando nós pegamos um tema, uma ideia e colocamos diante de culturas diferentes, cada cultura pode interpretar aquilo de uma forma distinta, seja sobre, por exemplo, casamento, família. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos uma única verdade, a verdade absoluta. E apesar da Bíblia apresentar escritores diferentes, todos eles, inspirados pelo Espírito Santo, mostraram a mesma coisa, que existe um projeto de salvação de Deus para o homem. E todos eles, de alguma maneira, falaram a respeito do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele é a verdade absoluta. Essa verdade que Paulo está falando aqui nas Escrituras, que é tão importante para nos instruir, para nos redarguir, para nos corrigir. Sobretudo, é o que o apóstolo Paulo nos diz, instruir em justiça. Porque em Deus há justiça. Nas interpretações dos homens podem haver injustiças, porque de acordo com a sua própria visão de mundo, sua cultura, cada um vai ter um pensamento diferente sobre uma mesma questão. Mas a Bíblia não. A Bíblia ela nos fala exatamente da justiça de Deus, porque Deus tudo conhece.
Nada escapa dos olhos de Deus, e Ele conhece o profundo do coração do homem. E queiramos nós, cada vez mais, conhecer a respeito desta verdade, que tanto nos instrui e que nos aponta para o caminho da salvação, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor os abençoe, a paz do Senhor. Amém, William. Obrigado. Ó, você está de folga, mas no próximo programa você tem que estar aqui conosco, hein? Queremos agradecer também todos os irmãos que estão participando conosco pelas plataformas digitais. Quem está assistindo pelo YouTube, não esqueça de compartilhar, curtir, comentar, para que esse assunto seja notado pelo programa, né, como um assunto de relevância. Então, vai ser distribuído a mais pessoas. Você que está nos assistindo pela TV, fique com a próxima programação da TV, mas nunca se esqueça, né, de buscar o Senhor, de buscar a face do Senhor, saber que esse Deus ele se revela na nossa vida como um Deus provedor, um Deus majestoso. A todo a paz do Senhor Jesus.